Pronto, gravando. Pois é, rapaz, o magnetismo, ele é... Eu tenho feito esses dias aquele exercício que o Barão do Potê passa acho que é atração, é aquele exercício que ele passa para você atrair magneticamente. Deixa eu ver aqui qual o nome direitinho. Aqui, exercício, magnetismo posterior ou atração para trás. É quando você aproxima as mãos nas costas de alguém, nas omoplatas, né? E aguarda um pouco, depois você puxa, e a pessoa, quem tem uma certa sensibilidade, você percebe que ela já balança, ela se sente atraída para trás. Outras apenas sente que foi tocado, sem você tocar. Olha que curioso. Sente uma espécie de uma pressão, como se fosse um leve imã, e é bem curioso. São exercícios meio que o Barão do Potê passa como exercício para poder aumentar a força magnética, mas é uma prova física, na verdade, da ação magnética. Hoje, no nosso meio, nós, enquanto magnetizadores, não nos valemos mais desses fenômenos. Hoje a gente não tem mais essa necessidade da prova do magnetismo por esse meio, né, de chamar a atenção do público por fenômenos do magnetismo. Mas são válidos a gente fazer uso deles ainda hoje no nosso dia a dia mesmo, como experimento. Luan, deixa eu fazer só uma pergunta. Ontem, o Wagner, ele fez um exercício, aquele que você, né, ele mandou a gente imaginar, ele fazia um exercício um pouquinho diferente do seu. Aí eu fiz, só que eu consigo perceber longe, eu não consigo perceber perto. Aí eu fiz, ele mandou a gente fazer, aí, como ele disse que era para fazer, para entregar para outra pessoa, como eu estava sozinha, eu fiquei, né, brincando com aquela energia. Aí parei. Só que eu continuei sentindo as mãos, principalmente a esquerda, e ficou. E aí eu, né, comecei a ficar aperreada com a sensação, como se eu estivesse fazendo tato, mas bem forte nas mãos. Aí mexi, né, fechei as mãos, aí eu comentei com meu marido, ele disse, ó, faça o comando mental, né, para parar. Aí fiquei, né, respirei fundo e fiquei, mas ficou. Eu fiquei assim, acho que mais de meia hora com aquela sensação nas minhas mãos e ficou me incomodando. Porque normal a gente não sente, né? Só quando tá fazendo o Sim. tato, algo assim. Aí de vez em quando fica. Agora eu tô sentindo do mesmo jeito. Aí eu não tô sabendo lidar Dá com uma, isso que fica. porque dá uma ativada, né, nos chakras das mãos e Mas é normal? a sensibilidade fica aguçada. Eu tenho para mim que sim, viu? Mas você pode, se passar a te incomodar, você pode sacudir as mãos, pode fazer respiração diafragmática, tente fazer sopro frio nas mãos, se for o Sim. caso, e aí você vê como é que vai ficar, se vai ficar do mesmo jeito, se não vai. Eu tô numa sensibilidade tão interessante. A gente fez uma viagem esses dias e eu brincando aí no ônibus, né? Aí eu brincando, né? Fiz pós-mão. Quando eu fiz assim, aí senti. Num momento assim, de que a gente tava brincando, numa música, eu não lembro o que era, aí eu Uhum. segui os movimentos da música. Quando eu senti, aí eu senti algo na menina que estava na frente. Aí, quando foi depois, eu perguntei, você tem alguma coisa assim no coração? Aí ela disse, tô, ultimamente estou com as palpitações. Eu falei, olha, assim, em brincadeira eu estou já desenvolvendo, né, essa sensibilidade. O tato magnético ele vai sendo mais aguçado com esses exercícios. E a tendência é essa. Mas se isso passar a incomodar, a causar desconforto, aí a gente busca maneiras de manter um certo equilíbrio, né, com essas sensibilidades. Opa, saí aqui. Deixa eu ver o que foi que eu fiz. Não, eu perguntei a você porque eu tenho que saber como, porque ontem, como estava no estudo, eu não quis né, ele atendendo um e outro, eu fiquei assim meio sem querer perguntar. Mas com Sim, você eu me sinto mais à vontade, né? Você é diferente. Aí, agora eu já sei, né? Se continuar, eu sei mais ou menos como me proceder. sim. Obrigada pela dica.
Nossa, deixa eu só. Nada, Ana Paula. Deixa eu só ver aqui o que foi que eu fiz. Nossa Senhora, eu mexi aqui no. Mexi aqui no. Em alguma coisa aqui, deslizei o dedo aqui no mouse do notebook. E fugiu tudo aqui. Estou só praticamente vendo a tela do que mostra o e-mail. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço para voltar. Pronto, saí, voltei e consegui aqui. Vamos lá. Regina Helena já está presente, José Mendes, Marcelo Ferreira. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só ver aqui. Apresentar. Então, quando eu passo a apresentar aqui, eu não vejo vocês pelo Note, pelo computador, mas como eu entrei pelo celular, aí eu consigo ter a visão que vocês têm aí. Deixa eu só ajustar aqui o celular no lugarzinho, para que eu possa, vez ou outra, estar olhando. Deixa eu só ativar aqui. Pronto. Capítulo 4 do livro Magnetismo Espiritual, essa é a capa da nova edição, mas o conteúdo é o mesmo, do livro que o Sebastião apresentou e a Ana Paula também, ainda há pouco. Eles têm o Magnetismo Espiritual na antiga edição, o conteúdo é o mesmo. Então, são apenas alguns trechos do capítulo. O objetivo é apresentar essas obras, né, a gente ter acesso a algumas informações e despertar o gosto pela leitura da obra, né? Então, este sempre foi o objetivo desde quando eu iniciei esse estudo, logo quando a gente começou aquela história do lockdown, né, com a pandemia, então os centros espíritas fecharam, tal, e aí eu dei início a esses encontros e estamos aí até hoje. E o objetivo sempre foi esse, desde o início. Eu pensei, as obras dos clássicos nem todos ainda leram ou conhecem, tal, então a gente conhece só de nome, né, Barão do Poteiro, Deleuze, Marquês de Possegui, La Fontaine, Hector Durville e por aí vai. Aí, como eu tenho livros de quase todos esses autores clássicos, aí eu decidi ir apresentando alguns trechos de cada capítulo para o pessoal conhecer os clássicos, né? E saber dentro de si que tiveram contato com as obras dos clássicos. E hoje estamos aqui com o livro Magnetismo Espiritual. É um estudo aberto, todos fiquem super à vontade em comentar algo, em contribuir com o estudo, basta ativar o microfone, fiquem à vontade. Luan, tá muito baixo aqui para mim. O que será? Tá muito baixo. O Eu Vanja, vou. veja, aumenta o volume do seu celular para ver, ou do notebook. Se tiver baixo para os demais também, gostaria que alertassem. Não, para mim Ah, não, tá normal. não, só Certo. para mim. Então, sejam todos muito bem-vindos.
Se vocês tiverem algum problema com o áudio, assim como a Van já teve aí em questão do volume ou mais alguma coisa, vocês fiquem à vontade em poder falar. E o Micaelos dá início falando o seguinte, ele traz um trecho, né, de uma passagem de O Livro dos Espíritos, questão 89, questão 89A. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Um atributo de quê ou de quem? Da alma. Então, quando a gente pensa segundo a espiritualidade, meu Deus do céu. Pessoal, peço perdão por alguma interferência, né? Estou aqui em casa, já pedi que contribuíssem aqui, mas está um pouco difícil. Paulo, a criança é sempre bem-vinda. Quando Esquenta não, a gente entende, Luan. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que é a alma que pensa. Olha que interessante. Então, o fato de a gente sentir o ambiente, quando a gente vai aplicar um passo à distância, a gente pensa na pessoa, alguns magnetizadores pensam no ambiente. Por mais que a gente se sinta ali, e muitas das vezes a gente perde essa noção de espaço e tempo, né? E a gente acaba falando, a gente acaba percebendo a energia do ambiente, se existe mais alguém, se tinha mais alguém. Às vezes a gente vai aplicar um passo à distância, não recebeu a foto da pessoa, não conhece a pessoa, recebeu apenas o nome e idade, e aí tem a impressão de ter visto a pessoa. Justamente. O corpo físico aqui está paradinho, de olhos fechados, e a gente então pensa e segue, e a gente vai. Daí a espiritualidade trazer isso para a gente, né? Onde o pensamento está, a gente está. E o Micaelos escolheu este trecho para dar início a esse capítulo 4 do livro. Parece ser coisa de filme de ficção, né? Poxa, eu fecho os olhos, penso em algum lugar, penso em alguém e lá eu estou. Rapidão assim, né? A gente sem precisar o corpo adormecer de fato, sem precisar o corpo dormir para a gente entrar no estado de emancipação da alma. Agora, a concentração é o que eu acho que é o mais importante, né, Luan? A concentração tem que ser 100%, não é? Para a gente fazer isso. A A gente concentração, tentando, a, a leveza de quem está ali perto. Eu acho que conta tudo. Eu já tentei fazer, já fiz, já consegui. É todo um aparato. É a leveza de quem está ali perto, a energia de quem está ali perto, é, é o silêncio, é tudo. Eu acho que é tudo, né? Você sabe que você tudo, estuda muito, você sabe. tudo contribui. Agora, sim, nem sempre a gente consegue né, entrar nesse estado de 100%, e ainda assim o negócio acontece. Tem pessoas que têm realmente essa facilidade, né, de entrar nesse estado de concentração ali 100%. Mas basta a gente fechar os olhos, pensar, e a gente vai. À vontade, né? Quando você tem vontade, você direciona aquilo, então você consegue se transportar. E aí o Micaelos diz: vimos que os elementos integrantes de toda ação magnética são o espírito, a vontade, o perispírito, o fluido e o corpo físico. Quando ele fala em fluido, é o fluido magnético, né? E aí ele coloca tudo isso aqui envolvendo a ação magnética. Quando ele fala toda ação magnética, é a questão é o espírito, que somos nós, a vontade de que precisamos, o perispírito está presente, já que é o corpo espiritual, né, do espírito, não, espiritual não, eu pedi espiritual só o espírito, o corpo fluídico do espírito, no caso, é o perispírito, o fluido e o corpo físico está presente também, trazendo a sua contribuição. E aí ele segue, segundo a lição de Kardec, há no homem três coisas,
o corpo ou ser material, análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. 2. A alma ou ser imaterial. Espírito encarnado no corpo. Kardec escolheu essa palavra aqui, alma, apenas para diferenciar do espírito desencarnado para o espírito encarnado. Algumas pessoas talvez ainda hoje façam confusão em relação a isso, a ponto de achar que espírito é um e alma é outro. É a mesma coisa. A diferença é que o espírito estando encarnado, Kardec escolheu aqui a palavra alma, né, para a gente saber diferenciar. O laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. A alma, pois, vem a ser o espírito encarnado no corpo. A origem, a natureza e a formação do espírito são fenômenos que escapam à nossa compreensão. Nós outros, comenta Kardec, somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço de imaginação. Isso é verdade. Quando a gente vai falar do mundo espiritual, da questão dos fluidos, as construções fluídicas no plano espiritual, né? Hoje nós temos algumas informações a respeito disso, já nas obras de Kardec, quando Mozart foi evocado e fala da sua moradia em Júpiter, fala como é a vida lá. Outros espíritos também que trazem isso, falam a respeito. Depois a gente conhece muito com André Luiz. André Luiz é muito bem conhecido no nosso movimento espírita, né? Para falar da vida no mundo espiritual. Mas muitas outras coisas a gente ainda não tem como explicar, a gente ainda não compreende. Assim, quando ele fala que ainda somos cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos cegos ainda com relação a nós mesmos, né, como espíritos. Muita Verdade. coisa a gente desconhece. Você vê, Kardec ele teve todo esse cuidado de preparar esse material, organizar tudo que, mas ele não podia. Tem coisas que a gente percebe, a gente vai compreendendo, mas tem coisa que não dá para se explicar exatamente. Eu entendo que Kardec, em alguns momentos, ele teve assim essa percepção que é meio complicado de se explicar, de se colocar no papel. E nós, mesmo com tudo que ele colocou no papel, codificou, ainda não conseguimos compreender. Que a gente tá preso ainda a todo o aprendizado que a gente teve, né, nas outras escolas religiosas, as nossas crenças, que impede, né, da gente compreender melhor. É bem captado aí, viu, Ana Paula? Isso mesmo. Verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos, de nós mesmos. E aí, quando Kardec pergunta sobre a criação, nossa criação, né, a criação do espírito em si, a própria espiritualidade tem dificuldade de falar a respeito. Quando fomos criados, em que época, de que maneira, quando foi criado o primeiro espírito, se é que foi criado um espírito primeiro, né? De que maneira, em que época, em que, sei lá, então, a Você gente, vê que ele utiliza aí, né, que ele não tem como definir, mas ele tem como usar a comparação, sempre sim, imperfeita, para poder, né, para fazer com que a gente compreenda o que seja. E eu vejo também que os irmãos espirituais, eles fazem isso, né? Porque eles entendem, eles sabem. Mas para encontrar os termos, a expressão mais adequada, eu creio que é um pouco mais difícil. Por isso que eles utilizam de comparação. sim, isso mesmo. Tem alguns trechos que eu acho interessante quando eles dizem que o nosso vocabulário não temos ainda um vocabulário que para conversar a respeito do assunto que eles poderiam trazer para a gente, né? Não temos ainda isso. Aí
explicam ali dentro do que a gente pode compreender. E assim a gente segue. E olha que já é um pouco, né, quando entra nesse mundo dos fluidos, matéria quintessenciada, criação fluídica, a própria dupla vista é dificultosa de ser compreendida por muitos. O fato de a gente entrar no estado de emancipação da alma, mesmo que parcial, estado de vigília, sem o corpo precisar dormir, né, a gente captar alguma coisa, prever o futuro, né, que é a presciência das coisas que estão por vir e tal, é interessante. Kardec lá trouxe suas teorias, trouxe muita contribuição junto com a espiritualidade, que são fenômenos aí naturais, né? São os nossos poderes, os nossos potenciais da alma. O tato magnético a gente já sente um pouco disso, né? Que a gente poderia pensar, poxa, seria tão bom se a gente pudesse olhar para alguém e enxergar o problema de saúde dela, né? Fazer um diagnóstico, quanto a gente não adiantaria ali o processo. E podemos fazer isso e muita gente faz. E aí, Outro dia, Luan, eu estava. Pode falar, né? pode sim. Eu estava percebendo em mim assim, eu já vi, inclusive uma amiga minha, que é delegada, e outras pessoas, assim, amigos mais próximos meus, eu percebendo que volta e meia eu vejo o rosto distorcido, assim, como se fosse a cara, assim, como se fosse, como você bota um plástico, uma boneca de plástico junto do fogo e fica derretendo, sabe? Uhum. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu sei que isso aí é coisa de espiritismo. Mas aí eu tentei descobrir, rapaz, e nunca descobri. Perguntava a pessoa, perguntava a outra. Aí dizia, Evanja, pode ser a personalidade da pessoa, pode ser não sei o quê, e eu comigo eu tenho que descobrir. Mas agora eu já descobri o que é. Sabe o que é, Luan? Uhum. Todas essas pessoas que eu vejo, assim, que eu vejo com o distorcimento do rosto, são pessoas que já tiveram ou têm depressão. Eu já percebi. Já investiguei todos esses que eu vejo. Aí eu vou direto na pessoa, depois bato um papo, conversa, não sei o quê. Você teve depressão? Alguém de sua família teve? Não, eu tive, às vezes eu tenho. Aí eu tô assim, me conhecendo, né? Que é essa distorção que eu vejo no rosto da pessoa é uma pessoa que é portadora de depressão. Eu já vi Ela- várias pessoas, entendeu? E aí, quando eu converso, aí eu vejo, eu tenho certeza que é isso. Inclusive, uma pessoa muito amiga minha, que é uma grande média, assim, ela é muito frequentadora e muito ácida na mediunidade. Aí ela Uhum. dando uma palestra, eu olhando para o rosto dela e vendo isso, né? Ela dando a palestra e eu vendo, aí eu, às vezes eu não me fiscalizo, aí eu fico assim com a cara de assustado olhando, né? Aí o povo diz, o que é, Ivan? Você tá vendo o que é? Mas é que eu não me fiscalizo, agora já tá mais me fiscalizando. Quando o povo olha para mim que se assombra, por a conta da minha fisionomia, tá vendo ali, eu tá assim, meia. Aí o povo já me fiscaliza, aí eu já tomo mais, sabe? Já tomo mais Uhum. um jeito, já fico mais ali com a fisionomia mais suave para a pessoa não perceber. Mas aí essa pessoa, essa palestrante, que é uma palestrante muito boa, ela dando palestra e eu olhando para o rosto dela, eu digo, não, não pode ser. Uma pessoa do bem, espírita, e acontecendo uma coisa dessa, não existe. Aí Uhum. depois eu fui investigar direitinho, eu digo, deixa eu ver se eu estou certa, se é nessa linha mesmo. Aí eu investiguei dela, ela me disse a mim que teve uma depressão profunda, que eu acho que ela não está curada ainda, assim, no meu intuito, ela não está curada ainda. Ela tem uma leve depressão ainda, mas ela ainda tem. E aí eu percebi que esses rostos que eu vejo distorcidos são pessoas depressivas. Tenho certeza absoluta. Se você me mostrar uma pessoa que já teve depressão assim, cara a cara, e eu olhar para ela e você pensa, isso aqui tem hoje ou não? Eu lhe digo na hora. Isso aí não tenho dúvida. Eu digo e peço a confirmação do médico de que realmente é, porque já testei umas 20 pessoas e assim, é isso mesmo, que é esse distorcimento da fisionomia da pessoa que eu vejo. E é isso. Muito bom. Isso é. A dupla vista tem disso, né? Então, você enxerga o que está se passando dentro da pessoa. E vai de cada sensitivo, falando em relação à dupla vista, né? E que bom que você, Ivan, já consegue identificar isso
e vai observando, né? Isso é muito bom, se conhece enquanto portadora da dupla vista também. E acaba sendo um diagnóstico, né? A partir do momento que você consegue perceber isso com mais frequência, com mais pessoas e todas batem certinho a informação, aí você tem uma segurança maior em poder meio que fazer um diagnóstico ali da pessoa e acaba auxiliando de alguma maneira. Mas que bom. O Michaelis continua. Todos os escritores que versaram o assunto afirmam que os melhores magnetizadores têm sido aqueles dotados de grande força de vontade e atenção. Essa questão da vontade, da atenção, está presente desde Mesmer. E com Kardec também, e com todos os clássicos, então, vontade, a gente ouve sempre isso, né? Falando em magnetismo. E atenção. O Albin Gautier, no Tratado Prático do Magnetismo e do Sonambulismo, ele traz essa informação, que a gente vai ver agora. Então, grande força de vontade e atenção. Às vezes a gente pensa que para ser dotado, ou perdão, às vezes a gente pensa que para ser um grande magnetizador, precisa ter precisa ser aquela pessoa que dá choque nas pessoas, que tudo que pega está dando choque, que queima um aparelho, que isso, que aquilo, né? Nem sempre é assim. Mas a vontade e a atenção, e o que você trabalha dentro de si dá qualidade ao fluido, e aí você vai longe com o resultado. A nossa vontade atua mais sobre nós mesmos do que fora de nós. Isso é fato. A gente sabe disso, que se a gente tem vontade de fazer algo, a gente faz. Não tem distância, não tem dificuldade, não tem problema algum que seja maior do que a nossa vontade. Então, a gente faz. Produz uma atividade maior no cérebro e em todos os plexos, e daí resulta uma emissão maior e mais intensa na ação. Quanto mais a vontade se exprime com firmeza e continuidade, tanto mais a emissão se faz abundante e intensa. Eu prezo muito essas orientações para a prática magnética. Independente de procedimentos que eu conheça, do que venha já ser um protocolo, mas eu só consigo um melhor resultado se eu internalizar isso. Internalizar e colocá-lo na prática. Então, quanto mais vontade, quanto mais firmeza, né, a gente consegue dar um melhor resultado na ação magnética. E a gente percebe essa diferença no dia a dia. No dia a dia que eu falo em relação aos tratamentos, né? Tem dias que a gente não está lá com essas vontades todas, não. A gente percebe. Mas tem dias que a gente está firme. Tem dias que a gente está com a vontade, mesmo assim, lá em cima. E quando a espiritualidade está presente, quando a gente não está muito assim, que no momento ali a gente se sente firme, a gente sente que ganhamos um up, né? E se a gente segura essa firmeza na ação magnética, seja cuidando de uma inflamação, combatendo uma bactéria, seja lá o que for que necessita de um melhor cuidado, se a gente segura isso com firmeza, a gente segue. Inclusive, é uma das orientações dos clássicos em se trabalhar com pacientes crônicos, pacientes que vão precisar de muitas sessões. O ideal é que você mantenha uma vontade bem parecida em todas as sessões que você for aplicar. Vontade, a firmeza, o desejo de fazer o bem, buscar manter um padrão ali. Em todas as sessões, você vai precisar aplicar 30 passos naquele paciente. O ideal é que você esteja dentro do mesmo padrão nos 30 passos. Nem sempre você vai conseguir, mas que não exista muita diferença. Você esteja sempre como que se você fosse aplicar o primeiro passo no paciente, você ir com aquele gás mesmo, com aquela vontade, com aquele desejo de curá-lo. E aí você consegue
um maravilhoso resultado com pacientes crônicos. Se você conhece muitas técnicas, aí você coloca isso, as suas técnicas acabam sendo milagrosas em muitos casos. Então, eu prezo bastante essas orientações deles. Lembrando sempre que fiquem à vontade em contribuir com o estudo. Essa água mesmo que eu fluidifiquei, Luan, agora, Sim, eu fluidifiquei, eu digo fluidificar, já no costume de dizer fluidificar, mas eu usei certo. mais o magnetismo, mas como a gente no espiritismo usa muito fluidificar, 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 que é a mesma coisa magnetizar, né? Sim, sim, É a mesma coisa, mas aí eu fiz mais por magnetismo. Eu fluidifiquei, na minha cabeça fluidificando, mas usando sim. mais o magnetismo, como você me ensinou. E eu já percebi que a reação é como se fosse mais forte, entendeu? É como se fosse mais forte. E a última vez mesmo agora, quando eu fiz com as bolhas, é porque não deu para fotografar na hora, assim. Ficou como Uhum. se a água estivesse fervendo dentro do copo, assim, as bolhas subindo, 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 enorme, as bolhas grandes. Depois aí foi a água baixando, e a água baixou, viu, Lô? A água baixou uns 2 dedos. Aí ficou aquelas bolinhas, assim. Aí eu percebi que com o magnetismo é como se tivesse mais força, como se tivesse mais, juntasse, parece outra força, ou a força dobrasse, uma coisa assim, entendeu? Eu senti como se ou fosse outra energia, ou se fosse a mesma energia em dobro, sabe? Eu senti. A partir do, ó, quando a gente passa a estudar o magnetismo, que a gente passa a conhecer os nossos potenciais, a nossa ação, o nosso papel ou responsabilidade na ação magnética, então a gente abre mais espaço, né, para, inclusive para a própria espiritualidade trabalhar com a gente. É como que se a gente ligasse ou acionasse uma função a mais. Então, quando você vai naquilo, eu vou magnetizar, ou então eu vou fluidificar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, então você está fazendo a sua parte. E o negócio acontece. Não é questão de egoísmo. O cara disse que o homem, aquele homem ou aquela mulher, quando vai aplicar um passo, quando vai rezar, ele sempre usa o eu vou fazer. Ele pensa que ele é quem? Não, ele é filho de Deus. Ele sabe do que é que ele precisa fazer, por isso que ele diz eu vou fazer. Ou seja, fazer a minha parte. Se vem espírito me ajudar ou não é outra história, mas que eu vou fazer a minha parte, eu vou. E aí o negócio jorra mesmo. Existem pesquisas com pessoas que são religiosos, outros um grupo de ateus, tal, com as tais pesquisas da questão da imposição de mãos, né? Eles ainda estão dando início nas pesquisas apenas com imposição de mãos. Para então, para a ciência terrena, confiar, acreditar e divulgar que realmente essa ação vital, pela imposição de mãos, é real, que dá certo, tarará, tarará. Mas até lá, a gente já está fazendo e a gente sabe que dá certo. Procedimentos magnéticos, tratamentos e por aí vai. Eu nunca Mas fiz só a imposição de mãos. Sempre que eu faço com imposição de mãos, mas é a imposição de mãos, mas chamando a espiritualidade, chamando Deus, é sempre assim, sabe? aí, o que é que eu quis dizer? Que quando eu ouvi a pessoa falar a respeito dessa pesquisa, ele disse que quem se saiu melhor nessa pesquisa foi o pessoal ali cético, os ateus. Alguns ateus e céticos foram os que se saíram melhores. Por quê? Porque eles, quando eles foram contribuir para a pesquisa, eles iam por eles. Eu vou colocar minha energia aqui, no pensamento deles. O religioso colocava a responsabilidade no Pai, em Jesus, eu não sei quem. O espiritualista, apesar de que cristão é espiritualista, mas aqueles mais espiritualistas, mais religiosos, eles colocavam a responsabilidade no plano espiritual, vamos falar assim. Enquanto o ateu, não, eles colocavam ali por eles. Só a E eles energia dele. não é que só tinha energia deles, é porque eles acionaram essa função dentro deles de que eu vou fazer. Ah, E os entendi. religiosos não, eles vão fazer por mim. Eu estou aqui só como um instrumento. É como se ele quisesse doar o que ele tem, né?
juntou a É. vontade, né? O que ele queria fazer, porque Kardec falou, né? Que junto o pensamento e a vontade é possível fazer, né, Sim, muitas coisas. Então, quando às vezes a gente se isenta da situação e repassa para outra pessoa, pode até que aconteça, que sempre acontece, mas sim. demora mais um pouco, eu creio, não tem toda essa intensidade que deveria ter. Valdina, você levantou a mão? Luan, aqui em Uberaba, no hospital, dentro do hospital, tem um grupo de médicos que estuda, né, a questão dos passes. Sim, Eu não consegui acesso a esse grupo ainda, mas eles, inclusive, tem uma pesquisa da prima do meu marido que já provou que as pessoas que recebem o passe curam-se mais rápido, saem do hospital mais rápido do que as outras que não recebem. Eles estão estudando, é um grupo de médicos, isso é né? E muito é uma bom. pesquisa internacional, inclusive. Isso é muito Bem, bom porque o meio materialista, a partir do momento que eles aceitarem essa realidade, e aí o negócio funciona para mais pessoas, vamos dizer assim, né? Isso é muito bom. Já pensou antes de uma cirurgia ou durante a cirurgia, existe um grupo de apoio lá, magnetizando o paciente, enquanto os médicos estão ali auxiliando? O paciente saiu da cirurgia, recebe passes, é magnetizado o soro, magnetiza o alimento, magnetiza a água que vai beber. Então, mas que bom, viu, Valdinho? Isso é muito bom de ouvir. Outro dia, eu trabalhando no hospital, e o médico, a gente foi fazer uma cirurgia, né? Começou a instrumentadora cirúrgica, a gente foi instrumentar a cirurgia. Sim. Aí, quando eu tô lá instrumentando a cirurgia, a paciente começou a chamar por um médico que já faleceu aqui, doutor, era um moreno, meu Deus, como era o nome dele? Foi um dos primeiros, doutor Décio. Ela ficou só chamando a vida toda pro doutor Décio, doutor Décio, doutor Décio. Como eu sou espírita e tudo, Uhum. eu senti na hora a presença dele na sala, rapaz. Aí, quer dizer, aí como eu não tenho, assim, agora que eu estou estudando, né? Porque quando você está preparada, eu não estava preparada, né? Agora eu estou me preparando por conta disso. Aí, quando eu senti, assim, a presença dele na sala, fiquei atarentada, não sabia se ajudava ele. Aí o médico, Vanja, o que é que está acontecendo com você, Vanja? Você toda a vida de instrumento de cirurgia, tem mais de 20 anos de instrumento de cirurgia, e hoje está meio assim. E eu toda aérea, toda sem saber assim, e depois fui lá, aí deu nada, eu orei assim, eu fui lá no canto e orei, pedi um Pai Nosso mesmo e tudo, e orei assim, e parece que se viu, porque Deus me ouviu, e eu terminei a cirurgia em paz. Mas aí eu senti a presença dele ali. Aí depois ela disse que quando ela tomou anestesia, que viu ele entrar na sala. Ela disse que quando tomou anestesia geral, fica desacordada. Ela disse que Sim. percebeu que ele entrou na sala. E eu também, eu senti, né, que ele estava ali. Eu não cheguei a ver, não, eu senti. Aí depois o médico que estava junto com a gente operando tudo, ele disse assim, aconteceu um negócio estranho hoje. Você não sentiu não, Vanja? Até você ficou, eu disse, senti. Senti, e o que será? Eu digo, nada, porque aí ele era descrente, ele não era muito, Uhum. ele não era muito de espiritismo, católico e muito pouco, aí eu fiquei quieta, né? Mas depois, no outro dia, o paciente me disse que viu o doutor Décio entrar e o doutor Décio presenciou e ajudou a cirurgia dela até o final. Então, são essas coisas, né, que a Sim, gente sim. percebe Isso é e muito sabe bom. que é verdade, que eles podem ajudarem, né? Ah, com certeza, eles estão sempre presentes. Todavia, a vontade só por si não terá a virtude de tornar eficiente a ação magnética, se não for acompanhada de um outro elemento, a confiança. A confiança, ela nem sempre a gente tem confiança no início da nossa lida magnética, mas se a gente permitir que ela esteja presente, a gente consegue, a gente conquista. A prática nos ajuda a ter confiança. Você aplica 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 passes, e você percebe que você vai ganhando mais confiança, você vai se sentindo mais tranquilo, e o próprio paciente sente a sua confiança, a sua segurança, o paciente sente.
paciente sente a ponto de se sentir seguro com você durante o ato magnético. Isso é transmitido. Então, entra aí agora outro elemento, né? Além da vontade, a confiança. Eu tenho vontade, mas você confia, Luan? Mas eu sou um pouco receoso em fazer isso. Então, mas a confiança vai chegar a ponto de não sentir mais receio. Ora, se sustentamos a tese que o magnetismo é fenômeno de ordem espiritual, o elemento confiança há de surgir necessária e logicamente da nossa fé e do auxílio que sempre recebemos do alto. É, pois, a prece sentida, fervorosa, dita pelo coração, e não somente por palavras, que nos aproxima de Deus e que nos transmite a confiança na sua infinita misericórdia. Então, ótimas orientações aqui para a nossa lida magnética. Se a gente conheceu aí o TCM, né, que é o tratamento da circulação pelo magnetismo, conhece os procedimentos, aonde atuar, quais pontos a gente vai fazer concentrados fluídicos, depois dispersa, tá, todo aquele processo. Então, se a gente coloca tudo isso aqui, o nosso TCM vai ser maravilhoso. A mesma coisa é um tratamento para depressão. E outros casos também. Um problema gástrico, um paciente que teve um derrame, está com sequelas. Então, confiança, vontade, e assim a gente vai seguindo. Já estamos indo bem aqui, que é estudando. Quando a gente estuda, a gente conhece maneiras de trabalhar melhor. E volto a orientar a questão de vocês exercitarem sempre que lembrarem e puderem. Se tem dúvida, se tem dúvidas a respeito de algum procedimento que seja, exercita em casa mesmo. Coloca um travesseiro, coloca um boneco, se tiver, se não tiver nada, mentaliza que está aplicando em alguém, mas tira toda e qualquer dúvida em casa. É quando você for para o paciente, você não tem mais dúvidas práticas, técnicas. Você já automatizou aquilo. Você vai agora trabalhar só a sua vontade, o seu foco, a sua atenção, sua confiança ali enquanto você está fazendo os procedimentos. Você não vai ficar naquilo, eita, será que eu estou fazendo certo? Esse negócio, será que não era assim? Então, você não vai ficar brigando consigo mesmo enquanto você está trabalhando magneticamente. Então, tira toda e qualquer dúvida em casa. Não deixa para testar e experimentar no paciente, não. O paciente você já vai para fazer. Os espíritos hão dito sempre, observa Kardec, que a forma nada vale, aqui em relação à prece. O pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tem o coração. Aqui, o Michaelis extraiu isso lá da coletânea de preces espíritas, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é a prece pelos obsidiados, pelos enfermos e obsidiados. Coletânea de preces. Creio que seja lá dessa prece. No livro dos médios também, quando Kardec pergunta algo a respeito das orações, aquelas pessoas que rezam, tal, né? Que ele aprendeu assim, reza para dor de cabeça, reza para cobreiro, que é uma espécie de uma frieira, né, que dá no pé da criança. Reza para dor de dente, reza para isso, reza para aquilo. Eles aprenderam isso e eles usam e eles têm confiança de que aquilo vai dar certo. E a ação magnética está atuando. Mas a espiritualidade diz o quê? Que essas palavras não são as palavras que estão ali debelando a dor de dente, que estão debelando o problema que seja. Mas já que aprendeu a fazer aquela oração determinada para aquilo, continua. Mas não é a oração em si, como eu pensava quando criança, né? Como que eu achava que era assim. Então, para combater a dor de dente, o rezador tinha que ter aquela oração. Sem outra não dava certo, tinha que ser aquela oração X. Para combater o cobreiro, aquela oração X. Então,
Pensamento é tudo, como dizem os espíritos. Tem o pensamento e a intenção de combater, de debelar aquela dor de cabeça, de debelar uma febre, uma inflamação, uma dor de ouvido, então faz. Se aprender uma prece específica para aquilo, utiliza, não tem problema. Rostang nos diz que, eu já ouvi falar nesse Rostang, mas eu nunca li nenhuma obra dele, não conheço. Júnior que está aqui, que é José Barreto, Júnior que conhece melhor do que eu sobre o Rostang. O Rostang, ele é bem conhecido no movimento espírita, né? Inclusive, existe alguns, alguns centros espíritas que tiveram uma época que seguiam muito o Rostang, né? Deixaram, inclusive, de seguir as obras de Kardec. Mas o Rostang tem algumas contribuições aqui, segundo o Michaelis, que ele trouxe aqui para a gente, que são contribuições até boas em relação ao magnetismo. Mas eu não deixo bem claro que eu não conheço nada a respeito do Rostang. Conheci o Rostang aqui na obra do Michaelis. Rostang nos diz que todas as vezes que empregais com fé o magnetismo e visando exclusivamente a obter alívio para a humanidade, vossos guias vos auxiliam pela ação do magnetismo espiritual imperceptível para vós. E aí muita gente não gosta dessa palavra magnetismo, quem dirá envolvendo os espíritos, né? Magnetismo espiritual. Mas está lá, nas obras de Kardec, tem contribuições de outros magnetizadores, assim como o Michaelis e o Rostang, que é agora falando a respeito do magnetismo espiritual. Que magnetismo é esse, já que os espíritos não têm um fluido vital com eles? Desencarnaram, o fluido vital volta para o fluido universal, ele está ali só com o seu corpo espiritual, né? O corpo fluídico, no caso, perdão, que é o perispírito, mas ele não tem mais esse fluido vital, já que ele não precisa mais animar um corpo físico, então ele não tem mais esse fluido vital. Ele vai adquirir fluido vital quando ele for reencarnar, porque ele precisa desse fluido vital novamente para poder animar aquele corpo físico. Desencarnou, o fluido vital volta para o fluido universal. É um pouco complexo, mas a gente entende o processo. Mas e aí, como assim magnetismo? Justamente porque a gente muitas das vezes acha que magnetismo é coisa de corpo físico, né? Associa magnetismo a corpo físico. Aí fica assim, magnetismo espiritual, mas tá lá, é preciso a gente ler o que Kardec coloca como magnetismo espiritual, para a gente entender a nomenclatura. Luan, eu tenho um colega que é espírita, ele é muito espírita, assim. Eu acho que ele tem mais de 40 anos de espírita, Uhum, e ele é médico e tudo, né? Aí, uma semana dessa, eu disse, eu certo. vou... Uma brincadeira eu fiz, eu sou meio doida, tem umas horas, né? Eu disse, Uhum, eu me concentrei, aí eu disse, eu vou tentar conversar com ele no magnetismo puro cérebro. certo. Rapaz, eu acho que eu consegui, que ele se zangou, disse, Solange, o que é que você está fazendo aqui comigo? Aí ele ficou de mal de mim, mas eu queria testar, a única coisa que eu queria testar era meu potencial, se eu conseguia, sabe? Mas ele não entendeu, ele ficou de mal de mim. Eu já tenho que conversar com ele, já pedi desculpa, é um amigo e irmão, sabe? Uhum, Ele é espírita de muitos anos, é um amigo e irmão. É como a gente já trabalhou muito tempo junto aqui no hospital, ele médico aqui, sabe? Só que ele é espírita, mas eu estava usando o magnetismo. Mas eu digo, como ele é espírita, o magnetismo é uma ligação do espiritismo, né? Andam junto andam junto as duas, como é que religiões, que é uma mesma religião, eu acredito. Aí eu disse, eu vou tentar ver se eu faço assim. Aí tentei, né, conversar. Parece que ele atingiu alguma coisa na cabeça dele, alguma coisa. Que ele ligou para mim na mesma hora e ficou de mal. Mas eu só queria tentar, sabe? Para ver assim, não foi nada demais. Eu tentei assim, Luan, uhum, como se fosse fazer um fio, uma ligação, e eu via os fios de ouro da minha cabeça saindo assim e indo para ele. Na imaginação, né? E eu acho que deu certo, porque
Ele sentiu lá e ele me bloqueou, ele disse que não fala mais comigo. Então, eu acho que deu certo. Mas eu só queria fazer um teste para ver se dava certo, entendeu? Era só curiosidade minha. Mas eu fui mal na curiosidade, né? Porque perdi meu amigo. Esses Perdi testes, meu amigo. esses testes, eles são interessantes, né? Que a gente acaba se descobrindo com outros potenciais, né? O que eu queria fazer era isso, para eu saber do meu potencial mesmo. Eu digo, já que eu tenho esse potencial do espiritismo, e Aham, agora eu vou tentar no magnetismo, né? Aí eu usei o magnetismo, aí eu vi, Luan, como se fossem uns fios de dourado, assim, saindo de mim, assim, meio dourado, esverdeado, eu não sei como era, assim. Uma hora ficava dourado, outra hora esverdeado, assim, mais ou menos uns 6 fios, assim, do olho. aham. E ia lá na cabeça dele, assim, eu sentia, entendeu? Eu digo que ele vai gostar, porque aí ele vai ver que eu também tenho mediunidade, que eu sempre disse a ele, ele disse que eu sempre tenho, não sei o quê. Mas, por contrário, ele ficou foi com raiva. Mas é assim mesmo. É, Quando o, o Hector Durville, quando ele passa alguns exercícios para o desenvolvimento do olhar magnético, tem uns exercícios parecidos com este, né? Que é quando você está ali com algumas pessoas sentadas à sua frente, aí você fixa o olhar na pessoa, emite algo, a pessoa olha para o lado, olha para trás. Então, são, são exercícios que a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo esse potencial, que pode ser muito útil para você poder magnetizar alguém só com seu olhar. Que, na verdade, o seu magnetismo está presente ali quando você olha para alguém, né? Mas é isso aí. Que bom, Vanja. Isso não mas deixa não de ser faço mais, não, cópia, foi né? só um teste mesmo. Porque como eu já causei uma desamizade, eu posso causar outras. Assim, eu só queria conversar, assim, como se fosse por telepatia, para ver se eu conseguia, entendeu? É. Mas aí eu acho que eles sentiram alguma reação, alguma coisa diferente, alguma coisa que não sei o que Aham. foi, que ele perguntou: o que é, rapaz, você tá. Porque eu disse que ele está estudando magnetismo e estava. Eu não sei se ele não gostou, não, né? Aí pronto, mas perdi o amigo. Era um Não. irmão, um amigo e irmão, na verdade. Mas tá bom, é assim mesmo, é a vida. E esta ação mais se desenvolve se lhes pedes com fervor a assistência. Praticai com ardor, com perseverança e desinteresse esta ciência celeste, que o Senhor vos confiou e também vos fareis, se vos dominarem a fraternidade e a abnegação, que se impertiguem os que se acham curvados, que os surdos da palavra não, eu acho que eu me atrapalhei aqui na digitação. Se impertiguem os que se acham curvados, não, não é isso aqui. Eu vou ter que olhar para ver o que é que está escrito lá. Que os surdos ouçam e que os cegos vejam. Também vós podereis cauterizar as chagas, sustar as perdas de sangue, fortalecer os fracos e endireitar os coxos. Não dizemos que a vossa vontade baste. Ainda não vos desprendeste suficientemente da matéria para que seja assim. Mas a vossa perseverança, auxiliada pela assistência e pela intervenção oculta de vossos guias, obterá com o tempo o que unicamente a vontade do Mestre conseguia num instante. O Mestre, no caso, Jesus. Repetimos, não desprezeis o tesouro que o Senhor vos confiou, que é essa ação magnética que todos nós temos, essa ação vital, onde alguns chamam de prana, outros chamam de ki, que vai da cultura, né? Vai do local, mas é essa ação vital presente. O presente de Deus, né? Eu costumo falar que Deus nos dotou disso para a nossa manutenção. Manutenção física, manutenção perispiritual, manutenção espiritual também. A gente reencarna com um grande potencial de trabalharmos isso tudo. E estamos aí nessa luta, né? De divulgação, de prática, de tratamentos, experimentos, justamente para isso, para que todos que estão tendo contato tenham ciência de que basta querer fazer, e aí vai descobrir o potencial que tem.
A prática séria e perseverante desenvolverá os vossos poderes. Então, nada melhor do que a prática. Eu quero ter um potencial, um magnético. Quero ter um bom potencial. É praticar. Praticar. E nos estudos vai descobrir como melhorar tudo isso. Como cuidar bem do corpo, da mente, para poder auxiliar nesse potencial. E com o potencial, a gente agora vai buscar dar qualidade aos nossos fluidos. E aí, se tiver espíritos bons presentes na ação magnética, então a gente consegue auxiliar com rapidez algumas pessoas. Praticai, pois com fé, e o Senhor abençoará os vossos esforços. Separei aqui um bônus para a gente. Alguém querendo fazer um comentário a respeito desse texto, fique à vontade. Eu vou trazer o bônus ali para a gente, do Barão do Potê. Então é isso, né? São orientações para a nossa ação magnética. Então a gente já fez seminário, já participamos de seminários, de cursos, de treinamentos, já aplica passes há um bom tempo, ou quer iniciar. Tá aí ótimas orientações para unir a prática magnética. Deste livro aqui, o Manual do Estudante Magnetizador, Barão do Potê. Esse livro aqui eu prometi enviar um livro desse para uma amiga minha. Onde é que encontra, Luan, esse A livro? qualquer momento ele chega lá. Esse livro, pela editora Vida, Sociedade de Estudos Espíritas Vida, tem que enviar um e-mail para lá, que é com o pessoal da Ana Se Vargas. pedir na internet, não vem, não? Talvez encontre ele na internet, você coloca lá, Manual do Estudante Magnetizador. Ah, Caso não vou ver se eu encontre, encontro. acessível lá na internet, aí você me fala que eu lhe passo o e-mail do pessoal que despacha o livro, né? Tá É a bom. sociedadevida@sociedadevida.org. Aí tem o número de telefone de lá também, o fixo, É melhor você dispor logo no grupo, né? no grupo, porque aí quem se interessar já vai É, direto. Pronto, muito bom, Sebastião. Eu vou fazer isso então. Olha, tem Obrigado. legal. essa capa aí que vocês estão vendo no slide e tem essa outra capa também. Então não se preocupem, porque o conteúdo é o mesmo, o livro é o mesmo, o autor é o mesmo. Muda apenas a capa de um para o outro. Vocês podem encontrar com essa capa que está no slide ou essa aqui que eu tenho também. Eu Pense quero no... estudar muito, Luan, porque isso aí já muitas coisas já aconteceu comigo assim, e não é coisas pequenas não, é coisas grandes de Uhum. horrores. E É, e aí eu aí, tenho que ter conhecimento cada vez mais disso aí, do magnetismo. conforme Por você... exemplo, eu estava na chácara de Estela do Doutor Aparecido, você sabe quem é, né? Não conheço, E não. uma placa de, de aquele material parecendo alumínio, que não é alumínio, como é o nome? Que é bem pesado, o povo faz casa, como é o nome daquilo? Metalon, É tipo, é pesado demais. Eu acho que um metro dá mais de 50 quilos. E nossa. ali, nada, dava uns 10 metros. Aham, Mais de 10 metros quadrados e assim. E aí, veja só. Aí a mulher de Zé Monteiro estava lá, na certo. piscina, eu também, todo mundo, a gente tomando banho na piscina de Estela do Doutor Aparecido. Você vê. Aí a mulher de Zé Monteiro começou a dizer besteira, assim. Veio um vento assim, tipo ruim de muito, né? E ela começou a chamar as coisas assim. Eu disse, mulher, não chame, não. Aí eu, sem querer, Luan, sem querer, eu disse assim, você chama aí, se esse negócio vir suspender essa placa, matar vocês aí dentro. Luan, só fui dizer. Luan, a placa suspendeu mais de 50 metros, pode perguntar a Estela. E eu Uhum, senti que foi de mim aquilo ali. Por isso que eu quero estudar o magnetismo. Eu falei e as palavras parece que se viu na hora. Pergunta a Estela, mas não diga assim, não fale do magnetismo, não. Você diga, uma vez as meninas estavam na piscina e tal, tomando banho, me uhum, contou para você ver. Aí a placa, Luan, de mais de 20 metros, de comprimento e de largura. Subiu assim, quase tamanho da piscina. Subiu assim do nada, que aquilo ali pesa um absurdo. E desceu, Luan, de vez dentro da piscina. Quando ela vinha assim, subindo, eu botei a mão assim, pedi a Deus e me concentrei assim, pedi que desviasse de todo mundo, porque ali é tipo um alumínio. Matava todo mundo que estava ali na piscina.
Entendeu? Aí parece mentira, mas ela tá aí para você perguntar. E aí eu comecei a orar assim dentro, e a filha dela, Mel, que chama Mel, a dentista, ela me segurou, e eu pedi a Deus, a tudo, eu fiz aquela oração assim, aí a placa veio, caiu dentro da piscina, mas não tocou em ninguém. E a placa, Luan, era quase do mesmo tamanho da piscina. Você vê, a piscina dela é enorme, você vê que é a piscina olímpica, né? Pode perguntar a ela para você ver. Agora, ninguém sabe o que aconteceu, né? Todo mundo ficou horrorizado, mas para mim, era coisa minha. Quando eu imaginei só, imaginei. Quando a mulher estava falando ali, a mulher de Zé Monteiro falando, eu imaginei. Já pensou se essa placa caísse com os nomes que essa mulher está dizendo aqui, que ela dizendo, chamando o Ridimu e dizendo, e aí como que atraiu. E veio mesmo do mesmo jeito que eu imaginei. Então é por isso que eu estou estudando magnetismo, porque tem coisas que acontecem comigo, Luan, que não é pouca coisa não, viu, meu irmão? Eu contando, o povo diz que é mentira. Não diz que é mentira porque ela tá aí de testemunha. A Estela é do doutor Aparecido, pode perguntar a ela. Diz, Estela, uma vez você estava na roça e já estava tomando banho na piscina, um bocado de gente, e uma placa de não sei quantos metros caiu dentro e tal, que ela vai lhe contar. Você vê. Tá no Então caminho são essas certo. coisas que eu tenho que estudar, porque, assim, é como se... Outro dia, meu sobrinho, ele é espírita, Rubens, foi Aham. até um dos fundadores aqui dos Salustianos, se não me engano. Ele pegou um pedaço de algodão assim, ele molhou com álcool, ele disse, ó, Ivanja, para você ver como é a sua mediunidade de magnetismo. Bote a mão e imagine crescendo. Lá na roça, Luan, quando eu botei a mão assim, para crescer o fogo que ele mandou, o fogo já está mais de 50 metros de altura. Então, é essas coisas que eu tenho medo. Eu nem conto a ninguém, estou contando a você porque você é estudante, você é uma pessoa que estuda o magnetismo e conhece. Mas essas coisas que acontecem comigo, que eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo. Tem horas que eu tenho medo de mim, de estar num lugar, de provocar uma coisa dessa. Entendeu? É por isso que tem que estudar, né? É, Estudando, a pessoa vai compreender os fenômenos, vai ver que é tudo é. natural e vai aprendendo a lidar com tudo isso. Está no caminho certo, né? Estudando é É, o melhor meio graças a Deus. de fazer. Então vamos agora. Ô, Marisa perguntou, Marisa, eu não tenho certeza se tem, eu acho que não tem NPDF, eu já tentei encontrar, até hoje não consegui. É o Manual do Estudante Magnetizador em PDF. Mas vale a pena, é um livrinho, né, não é tão, né, tem poucas páginas, ele agora tem muito conteúdo para poucas páginas. Uma linguagem simples, acessível, 200 páginas só. Livrozinho bom. O que o Barão do Poder não colocou de procedimento prático, de orientações em relação a tratamentos, no curso em 12 lições dele, ele traz aqui no Manual do Estudante Magnetizador. É um livro muito bom mesmo. Então, eu separei um bônus aqui desse livro para a gente. É uma proposta, não é bem uma proposta, era a maneira que ele fazia tratamentos com reumatismos e dava certo na época dele. Creio que não só ele, mas os seus alunos faziam isso também. E aqui a gente já tem um norte para trabalhar com isso. Ele traz algumas informações antes disso que eu coloquei aqui, mais algumas informações depois. Eu apenas separei ali a prática em si e coloquei aqui para a gente. Mas quem tiver o livro e quem for adquirir, quando chegar aí, vão perceber o quão rico é as informações que ele traz antes disso aqui que eu coloquei para vocês no slide. Reumatismos. Vamos lá para a prática. Após relação magnética estabelecida por uma magnetização de 5 a 10 minutos, direcione seus dedos em ponta sobre os nervos afetados ou sobre a articulação onde está localizada a enfermidade e desça-os lentamente, como se quisesse atrair alguma coisa, em direção às extremidades. Quando a gente for ler sobre magnetismo, principalmente as obras dos clássicos, o ideal é que a gente leia e tente imaginar a cena. E aí a gente consegue compreender o que é que ele está dizendo de procedimento técnico. Se a gente não conhece sobre estabelecer relação magnética, busca conhecer. Se já conhece, beleza. Estabelecer relação magnética por uma magnetização de 5 a 10 minutos. Vale a pena lembrar de que eles estabeleciam relação magnética diferente de como a gente estabelece hoje. Normalmente seguravam os polegares, olhando olho no olho. Quando eles percebiam uma mudança de polegar para polegar, eles sentiam que ali estava estabelecida a relação. Quando não era nos polegares, era segurando nos punhos.
Mas quando segurava os polegares, que eles sentiam que estabelecia um calor de polegar para polegar, ou seja, do polegar dele para o polegar do paciente, e eles algumas vezes sentiam esse calor acompanhado de pulsações, eles identificavam de que ali estava estabelecida uma relação magnética. Eles estavam envolvidos numa ação magnética similar, né? Foi feito um acordo magnético, de magnetizador para paciente, para um melhor trabalho acontecer. Então, a relação magnética tem esse objetivo, né? E eles levavam de 5 a 10 minutos ou até mais para estabelecer, ou até mais para estabelecer uma relação magnética. Depois disso, agora eles entravam com os procedimentos. Mesmo quem seja magnetizador palmar, mesmo quem sabe de que emana praticamente ou mais da palma das mãos, é útil o uso dos dígitos. Ele orienta a direcionar a ponta dos dedos para o lugar afetado no reumatismo. E, basicamente, você atrai aquilo ali, você arrasta também. Então, onde está os nervos afetados, a articulação, direciona aquilo, depois desce lentamente, como se quisesse atrair alguma coisa em direção às extremidades. Então, ele trabalhava em cima daquele ponto, depois ele vinha com essa intenção de arrastar e levava para fora. Esse é o procedimento que o Barão do Poté usava na época. Quem quiser testar quando tiver oportunidade, testa. Se sentir necessidade de usar mais conhecimentos com o que a gente já faz hoje, aí então incrementa. Deixa eu dar continuidade aqui. Retome a seguir a magnetização geral para voltar outra vez ao local da doença. Então, magnetização geral que era os longitudinais. Então, ele estabelecia a relação, atuava no mal, fazia magnetização geral e voltava a trabalhar no ponto. Observem que tem uma estratégia aqui. Normalmente a gente monta os procedimentos e ainda monta uma estratégia para fazer o atendimento. Vou começar fazendo isso, depois disso vou fazer aquilo, depois disso vou atender esse ponto, porque eu quero tal objetivo eu atendendo esses pontos. Vou preparar esse campo para depois eu vir então e fazer isso. Depois que eu fizer isso, então eu vou terminar desse jeito. É uma estratégia, né? A gente monta essa estratégia junto com os procedimentos e dá super certo. E a gente passa essa informação para outra pessoa, a pessoa faz, dá certo, dá certo. Em outro lugar, talvez alguém monta outra estratégia com outros procedimentos para tratar o mesmo mal e dá certo também. E a gente vai desenvolvendo, vai crescendo, né? E não tema de forma nenhuma, eu repito, diz o Barão do Poté, as dores que poderão desta maneira aparecer. Tudo isso é aplicável aos reumatismos musculares e articulares conforme a percepção do magnetizador. Então, não se amedronte, não se apavore, o paciente fala, está esquentando aqui esse ponto, tá intensificando a dor. É uma crise magnética. Então, o magnetismo está mexendo, está desemaranhando aquilo, está penetrando. Então, é de surtir algum efeito que seja. A dor ela pode intensificar, pode se apresentar um calor, um formigamento, e isso tende a baixar e não aparecer mais, ou aparecer uma vez ou outra, ou apenas algumas vezes, e depois não aparece mais. Por quê? Porque o magnetismo agora já está dentro de um ótimo fluxo aí no tratamento. Mais ou menos isso, para a gente compreender como é essa ação durante o tratamento. Então, fica aqui como o Barão do Poté trabalhava reumatismos. A gente hoje, com o que a gente conhece hoje, com certeza a gente vai talvez usar mais algumas coisas, a questão do arrastamento, talvez uma criação fluídica, e por aí vai. Mas se a gente quiser só testar aqui de forma direta ou pura aqui o que o Barão do Poté colocou, para ver como é que ele conseguiu os resultados dele na época, né, em que grau a gente consegue auxiliar um paciente de reumatismo aí com esse procedimento, vale a pena. Esse era o bônus de hoje, ou melhor, é o bônus de hoje. Semana que vem temos aí o capítulo 5 do livro Magnetismo Espiritual.
Micaelis. Júnior hoje ficou calado, só na escuta. Boa noite a todos, é isso mesmo, mano. Fiquei calado, né? Só ouvindo. Eu vou ver se eu trago um texto aí depois para a gente debater no grupo, que eu estou meio ausente também, Aham. que é justamente, trata-se um pouco dessa questão dos rumos do movimento espírita, né? Que hoje em dia a gente busca mais provar o espiritismo a partir, tentando levar provas e evidências da existência do espírito, quando na realidade deveríamos buscar provar a existência da alma, né? Primeiramente, né? E para a gente provar a existência da alma, seria através dessas práticas, né? Sonambulismo, clavista, né? Tantas outras aí, e hoje o movimento espírita acaba deixando de lado, esquecendo, né? Enfim, de trabalhar. Mas Kardec já havia orientado lá no Livro dos Médiuns, capítulo 2, item 19. Vai ser muito bom, Júnior. Fique à vontade. Assim que você quiser trazer, você já me fala e a gente conversa a respeito. Valesca Lettieri levantou a mão. Fique à vontade, Valesca. Oi, Luan. Luan, na verdade, eu acho que eu escutei, como eu tá de olho fechado aqui e deitado escutando, né, eu tive a impressão que alguém colocou que o marxismo era uma religião. Não sei se vocês perceberam isso. Aí eu queria só colocar que não é uma religião, é uma ciência, né, que estuda, né, analisa e sugere métodos para que se entregue com eficiência os fluidos magnéticos. Era só essa minha colocação. Muito bom. É isso mesmo, a gente precisa, né, se atentar de que tanto a doutrina espírita quanto o magnetismo são ciências. Na verdade, o espiritismo, Kardec já trouxe logo como uma ciência filosófica. Isso pesa, né? Tem um certo peso no bom sentido, uma ciência filosófica. E aí a gente tem um aspecto religioso ali, porque a gente se une dentro do mesmo princípio, estamos afins daquele assunto e tal. E aí Kardec, com o conhecimento em filosofia que ele tinha, ele disse, dá para compreender como uma religião dentro desse quesito. Mas a doutrina espírita não é mais uma religião como a gente entende, como a gente sabe que existe por aí. Bom esclarecimento também, Valesca, muito bom. E é isso, magnetismo, uma ciência, espiritismo também. Meus irmãos, eita, olha, esqueci de a gente fazer a prece de abertura, mas não tem problema não, estou lembrando agora, mas a gente faz a prece de encerramento. Foi muito bom estar com vocês, semana que vem, com a permissão de Deus, tem mais. Vou separar outra coisinha aqui desse livro do Barão do Potê, pra gente, pra semana que vem também como bônus, que vai sendo armazenado aí, vai sendo testado quando tiver oportunidade. É interessante a gente testar o que esses clássicos trabalhavam na época, né? A gente observa que eles trabalhavam com bastante concentrados fluídicos, eles envolviam bastante o sistema nervoso ou pontos do sistema nervoso do paciente, trabalhavam envolvendo o bulbo, depois a medula, tal. Então, eles mexiam muito com essa questão do sistema nervoso. E a gente, com segurança, querendo testar como eles trabalhavam, vale a pena. Vamos fazer a prece de encerramento para a gente poder concluir. Vanja, você se sente à vontade para fazer a prece aí para a gente no encerramento? Faço sim. Então vamos lá. Senhor Deus, que nessa noite você possa nos proteger, nos dar uma noite serena de sono, nos dar tranquilidade a toda a nossa família, nos proteger e nos livrar de tudo quanto for ruim. Que o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, sempre esteja em nossas vidas, nos protegendo e nos amparando. Que Ele nunca nos deixe só. Que Ele esteja sempre com a gente, a cada dia, a cada minuto. Que esse Deus Criador de todas as coisas
possa nos guiar, nos orientar, nos dar sabedoria para que possamos dirigir os nossos trabalhos com a espiritualidade, com a sabedoria do magnetismo, que assim seja. Gratidão, Vanja, pela prece. Grande abraço em todos. Vou só interromper aqui a gravação agora.